Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire. Estamos hoje muito felizes porque estamos iniciando mais um estudo no nosso canal. Hoje iniciando o EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, livro 1. Vamos começar vendo sobre a evolução do pensamento religioso, a ideia de Deus no decorrer da nossa evolução, qual a visão da doutrina espírita sobre a ideia politeísta e monoteísta. Então você que já estava esperando este curso há um certo tempo, que bom, chegou o momento. Seja bem-vindo ao nosso aprendizado. Eu convido você, portanto, para participar da nossa aula e eu convido também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos, mais uma vez juntos aqui no Conhecendo o Espiritismo, hoje iniciando mais um curso, o EAD para você, livro 1. E vamos começar com a evolução do pensamento religioso. Deixa eu avisar uma coisinha para vocês que é importante. Vocês que já nos acompanham, sabem que as nossas aulas variam aí em torno de 50 minutos, 1 hora. O EAD é um pouco mais extenso. Quem acessa, quem tem as apostilas, sabe do que eu estou dizendo. O conteúdo do EAD é um conteúdo mais longo. Então, a nossa aula, naturalmente, ela vai transitar aí entre 1 hora e 1 hora e 30, depender do tempo, do conteúdo. Às vezes a gente vai conseguir deixá-lo mais enxuto para você. Em alguns outros momentos vai realmente haver a necessidade de um tempo maior. Tá? Eu vou tentar ser mais objetiva, mais direta, mas de qualquer maneira é um conteúdo mais extenso. Bom, o que nós vamos ver hoje então na nossa primeira aula? Vamos elaborar uma linha histórica da evolução da ideia de Deus na humanidade e explicar politeísmo e monoteísmo à luz do entendimento espírita. Ora, como nós vamos fazer essa análise da evolução histórica da ideia de Deus, temos que abordar também a época da pré-história, que é exatamente esse período que designa ali intermediário entre o aparecimento do primeiro ser com postura ereta até o tempo em que surge a escrita. Então nós vamos examinar esse período também e a ideia do divino dentro dessa época. Para melhor compreensão desse longo tempo histórico, ele foi dividido em 2 períodos, paleolítico e neolítico. O primeiro se inicia com o surgimento dos hominídeos, por volta de 4 a 2 milhões de anos, até 10 mil anos antes de Cristo, data em que o gelo das extremidades do globo derreteu, mudando o clima do planeta. O segundo, o neolítico, conta dessa mudança climática até a produção da escrita, por volta de 4 mil anos antes de Cristo. Por que a necessidade de nós fazermos essa pequena diferença? Porque isso vai se refletir também nas informações, nos dados que a história da humanidade nos proporciona e nos dá acerca da ideia do divino, da ideia de Deus. Então, só para vocês lembrarem aqui, o período paleolítico é o chamado período da pedra lascada e o neolítico da pedra polida. O indício mais antigo, queridos amigos, da prática relacionada à religião do homem e mulher pré-históricos é o sepultamento. Está intimamente ligada às fontes mais antigas e numerosas da pré-história, que são as ossadas. A prática da inumação revela uma preocupação com a vida após a morte. Isso é mais ressaltado ainda nos detalhes de preparação e adereços encontrados em inúmeras sepulturas. A inumação é o enterrar dos corpos, é o que nós fazemos muito ainda nos dias de hoje. E essa inumação, ela revela uma preocupação do homem, do ser, com a vida após a morte. E se já há ali uma preocupação com a vida após a morte, percebam, já conseguimos visualizar nesse momento alguma ideia
do divino, de Deus, do que acontece após a morte. Então, são pequenos detalhes que vão auxiliando a humanidade a ter uma ideia de como o homem, no primitivismo, na época da pré-história, começava e analisava essa ideia de Deus. Por exemplo, o ocre vermelho salpicado em cadáveres é universalmente encontrado, podendo ser substituto ao ritual do sangue, símbolo da vida. A posição que o corpo é encontrado também é coberta de significado. Quando virado para o leste, curso do sol, demonstra esperança no renascimento. Então, essas posturas, essas condutas já começam a indicar que o ser daquela época já tinha algo de religioso, já tinha uma certa religiosidade em si, na sua cultura e nos seus povos, porque senão eles não adotariam as práticas, as inumações dos corpos, os adereços que eram colocados na hora do sepultamento, a posição do corpo, o ocre vermelho. Tudo isso já demonstra uma certa crença religiosa, percebem? Mas naquela época, a ideia mais comum, e isso nós vamos ver no decorrer de muito tempo, era a ideia de um Deus como um ser antropomórfico, tá? Sempre com aquele comparativo, aquela ideia de que Deus era humano ou tinha uma forma, uma condição humana, assim como nós. Então, as formas mais numerosas e explícitas de culto religioso feito pelo homem e mulher do Paleolítico, até o momento, é datado por volta de 35.000 anos antes de Cristo. Foram elas, as grutas e os santuários com suas pinturas e as inúmeras estatuetas femininas. Em todos os sítios arqueológicos do Neolítico, encontramos a religião centrada no culto à deusa. Por exemplo, a Catal, Uiuk, difícil pronunciar esse nome. Pois muito bem, então nós já vemos aí que o que consta é algo em torno de 35.000 anos antes de Cristo para cá, ainda como nós vimos no período Neolítico. Na história da religião, tem-se a presença forte do antropomorfismo, que refere-se à imagem de Deus em uma imagem humana, com a forma corporal e das emoções humanas, tais como inveja, ira ou amor. E era natural que o homem daquela época tivesse essa ideia, e vejam que nós ainda vemos muito isso nos dias atuais. Por quê? Porque nós imaginávamos um Deus semelhante, ou pelo menos próximo a nós. Por isso a ideia de um Deus antropomórfico. Claro que o antropomorfismo, com o tempo, com a evolução da humanidade, com o desenvolvimento das consciências e dos entendimentos, essa ideia ela foi se alterando. Mas ela permaneceu vigente durante muitos séculos e ainda hoje há quem tenha uma ideia próxima ao antropomorfismo. Desde a pré-história que a observação do céu inquieta o espírito humano. Por um lado, a revelação da existência de leis naturais imutáveis. Por outro, a tentação de colocar no céu seres sobrenaturais todo-poderosos. Percebemos, nessa época, a origem dos primeiros mitos e cultos astrais, que tiveram um papel importante nas diversas religiões primitivas. Ao observar o mundo, o homem acreditava poder explicá-lo como uma consequência da atividade de espíritos motivados por emoções semelhantes às dos seres humanos. Vivia-se uma época em que o universo era completamente antropomórfico. A ideia de Deus, de um Deus vingativo, era muito presente naquela época. Nesse período, todas as manifestações eram politeístas. Então vejam bem aí como nós percebemos que essa observação do céu, daquilo que haveria após o céu, nos limites da terra, era algo que sempre inquietou o espírito humano.
E, na verdade, sempre houve essa ideia do homem de colocar no céu seres sobrenaturais, todo-poderosos, que como se na verdade nós estivéssemos ali sendo amparados, governados por inteligências, por deuses, por, como diz aí, seres sobrenaturais, poderosos, essencialmente poderosos e muito além da nossa capacidade. Exatamente porque que o homem naturalmente foi desenvolvendo isso. Vejam, nós que já estudamos a doutrina espírita, sabemos que a ideia de Deus é uma ideia natural. Ela foi colocada em nós por Deus. Ao sermos criados, a lei de Deus já está na nossa consciência. Nós fomos criados com a centelha do amor. Então, se a lei de Deus já está em nossa mente desde quando nós fomos criados, natural que mesmo de forma instintiva, mesmo que o homem não tivesse a ideia do porquê e de como essas ideias lhe chegavam à mente, ele sempre desenvolveu a ideia de que alguém, uma inteligência superior e maior que a dele existia, governando, administrando a sua vida. Então, no passado, isso também acontecia, mas não com a ideia de um Deus único, mas com a ideia de que cada força da natureza, cada condição que se mostrasse para o homem sobrenatural e acima da sua capacidade de reproduzir aquilo, era visto como um Deus em separado. Por isso, a ideia politeísta. E a ideia de um Deus vingativo, nesse primeiro momento, foi muito forte. Só depois, na verdade, com Jesus, é o que nós vamos ver, que essa ideia se modificou. Nem mesmo com Moisés, porque Moisés ainda precisou manter a ideia de um Deus punitivo, para que as pessoas pudessem cumprir as leis divinas e também as leis civis que ele havia implementado. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, há muito tempo se discute qual teria sido a primeira religião da humanidade. Do ponto de vista histórico, os primeiros registros de manifestações religiosas datam da antiguidade, na Mesopotâmia, pois estes foram os primeiros povos a registrar sua história através da escrita. Porém, as manifestações religiosas são muito mais antigas e eram praticadas por diversos povos ao redor do mundo, antes mesmo dos mesopotâmios registrarem as suas, como atesta a arqueologia. Como nós estávamos vendo nos slides anteriores, a própria arqueologia, mostrando como os sepultamentos eram feitos, já nos mostram que a ideia de uma religiosidade já existia, mesmo que não houvesse registros escritos de nada nesse sentido. Mas os registros escritos mais antigos que existem são os da Mesopotâmia. Atualmente, acredita-se que a crença na vida após a morte e o culto aos animais e às forças da natureza foram as primeiras formas de manifestações religiosas realizadas pelos seres humanos e que cada povo, com o passar do tempo, foi desenvolvendo sua própria religião, adequando-a às suas próprias necessidades. Então, nós vamos ver que no início, onde a humanidade ainda estava ali engatinhando no seu desenvolvimento intelectual, a religiosidade ela também era ainda muito limitada. Então começou-se a cultuar pedras, os vegetais, os animais, a alma, enfim, até que fomos evoluindo os deuses mitológicos, até que se chegou na condição que hoje nós conhecemos. Tá? Então, essa, na verdade, a crença na vida após a morte e o culto aos animais e às forças da natureza, nós podemos dizer como tendo sido as primeiras formas de manifestações religiosas realizadas pelos seres humanos. O homem primitivo reverenciava os espíritos, considerava-os como deuses, simbolizados por animais, vegetais e seres inanimados.
encontrava-se diante de um processo de adoração rudimentar, anímico e antropomórfico. As primeiras manifestações de religiosidade estão, pois, relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Então vejam aqui que eles entendiam que esses deuses, esses espíritos que eram reverenciados pelo homem primitivo, eles eram simbolizados nos animais, nos vegetais e em outros seres inanimados, como as pedras, por exemplo. E eles entendiam naquela época que eles poderiam manifestar a sua religiosidade, a sua crença, a sua adoração através de sacrifícios. Eles entendiam que esses sacrifícios seriam agradáveis a Deus. E é por isso que o homem começou a realizar os sacrifícios, muitas vezes por frutas, depois com animais, chegando mesmo a sacrificar pessoas. Porque na mente deles, eles estavam ali agradando aos deuses e com isso eles receberiam as bênçãos divinas. E isso se refletia numa vida melhor, com menos sofrimento, porque a gente sabe que a vida aqui na Terra é de lutas, o que se hoje já é, o que dirá no passado. Então a ideia que os povos primitivos tinham era essa. Primeiramente, o homem não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Isso aí foi algo que só no futuro, depois de muito tempo, o homem começou a desenvolver essa ideia. Entre os povos primitivos, portanto, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem, razão porque, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Vejam que naquela época nem o senso intelectual estava plenamente desenvolvido. O que dirá o moral? Que nós sabemos que o homem normalmente se intelectualiza primeiro para depois se moralizar. Então isso era algo que nós já percebíamos desde essa época. Os homens primitivos acreditavam que aos olhos de Deus, uma criatura animada tivesse muito mais valor do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens, visto que, de acordo com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima, de modo que, se eles sacrificassem uma vítima que tivesse mais importância, como uma virgem, ao invés de um animal, esse sacrifício era mais agradável ao Criador, aos deuses, na realidade, aos deuses. E com isso, a ação dos deuses para com os homens, para com a humanidade, seria mais benéfica. Então percebam que era uma crença falsa, mas já demonstra aí uma religiosidade, que na realidade nós já podíamos identificar desde a pré-história. Claro que a ideia de Deus era completamente equivocada ainda, mas a religiosidade já se fazia presente. Então nós podemos já identificar um pensamento religioso desde essa época. Os principais tipos de adoração eram litolatria, que a adoração de pedras, rochas e relevos dos solos, achavam que os deuses, esses espíritos, estavam representados nesses seres inanimados. Havia também a fitolatria, que é a adoração dos vegetais, zoolatria, adoração por animais, idolatria, adoração de ídolos, sendo essa última a grande responsável pelo nascimento da mitologia, conjunto de mitos de um povo, porque na mitologia nós sabemos que havia vários ídolos, onde a humanidade de alguma forma era representada naqueles deuses mitológicos. Então vemos aí, litolatria, tá? Adoração exatamente das pedras, fitolatria, zoolatria e a idolatria. Perfeito? Aqui também algumas fotos para nós vermos a adoração em relação aos animais, em relação às pedras,
Estão vendo, meus queridos amigos, como a humanidade realmente também tinha à época essa crença, esse entendimento? Com o tempo, claro, tudo vai se depurando, vai se melhorando e se aprimorando. A concepção de Deus único, Criador do universo, dos seres e coisas, estava ainda muito distante, em termos evolutivos, para ser cogitada pelos primeiros habitantes do planeta. Tudo que lhes causava impacto e extrapolava o seu entendimento era venerado como um Deus. Quando os homens, fisicamente pouco dessemelhavam dos antropopitecos, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que, transcorridos os anos no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Vejam, portanto, que até que os primeiros organizadores, até que as primeiras almas, um pouquinho mais inteligentes e com condições de começarem a organizar o pensamento religioso, descessem à Terra, as manifestações de religiosidade eram bizarras, eram grotescas, como nós vimos ali os sacrifícios que eram feitos. Mas vejam, mesmo esses primeiros organizadores do pensamento religioso que desceram à Terra, eles estavam ali diante de um povo, como ele coloca aqui, nós colocamos aqui, egressos do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Então, eles não iam conseguir alterar completamente a ideia daquele povo ainda extremamente imperfeito, sem o entendimento intelectual e muito menos o moral. Então, as mudanças elas tinham que ser graduais, conforme a capacidade de aceitação, de entendimento e de receptividade daquele povo, do povo da época. Vejam que em O Livro dos Espíritos, na questão 667, o que nos diz a espiritualidade? Diz: a concepção de um Deus único só podia chegar ao homem como resultado do desenvolvimento de suas ideias, incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria. O homem lhe conferiu os atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e uma figura, e desde então, tudo que lhe parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de um poder sobrenatural. Então, hoje que nós aprendemos um pouquinho sobre a ideia de Deus, sabemos que ele é uma inteligência suprema, mas ele não tem uma forma material determinada como o povo da época entendia. Se para nós, hoje, ainda é difícil compreender essa ideia, nós entendemos que ela é lógica, mas ainda temos as nossas dificuldades, como exigir da humanidade do passado essa ideia de um Deus único, como nós conhecemos? Não poderia. Então, de fato, a doutrina espírita está clara ao nos mostrar que só após o desenvolvimento das ideias do homem é que ele poderia entender a concepção de um Deus único da forma como hoje nós conhecemos. Então, na época, tudo aquilo que ultrapassava os limites da inteligência humana vinha de um poder sobrenatural. Portanto, a ideia de Deus, o entendimento da imortalidade do ser, amplia-se, cresce, desenvolve-se com o seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, quando o homem se desenvolve intelectualmente e moralmente, a ideia de Deus se aprimora e o entendimento acerca da imortalidade da alma igualmente. Vamos assistir um videozinho agora, queridos amigos, para a nossa compreensão também maior, perfeito? Vamos lá. Politeísmo. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem,
senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um Deus, e por sua morte lhe rendiam um culto. Bom, vocês viram aí, interessante, são palavras realmente do Livro dos Espíritos, para que nós pudéssemos também compreender um pouquinho mais o porquê de cultuar graças, muitas vezes, aquelas pessoas que apresentavam, por exemplo, mediunidade, que aquilo era algo diferente do comum, do que o povo, do que a sociedade da época apresentava. Tudo aquilo que um homem não compreendia, colocava à conta de um poder sobrenatural. Por isso que muitos que tinham mediunidade naquela época eram considerados pessoas especiais, por deterem essas faculdades, essas capacidades. E os espíritos também eram cultuados como deuses. Embora a relação entre o mundo espiritual e o mundo material sempre tenha existido, naquela época não havia essa compreensão e esse entendimento. Então, os espíritos, quando se manifestavam, também eram cultuados como se deuses eles fossem. A crença em vários deuses foi o sistema religioso inicial, porque a concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Assim, a ignorância do princípio de que são infinitas as perfeições de Deus foi que gerou o politeísmo, culto adotado por todos os povos primitivos, que davam o atributo de divindade a todo poder que lhes parecia acima dos poderes inerentes à humanidade. Mais tarde, a razão os levou a reunir essas diversas potências numa só. Depois, à proporção que os homens foram compreendendo a essência dos atributos divinos, retiraram dos símbolos que haviam criado a crença que implicava a negação desses atributos. Então, meus queridos amigos, nós percebemos aí que exatamente o fato como naquela época não se tinha o conhecimento das infinitas perfeições de Deus, dos inúmeros atributos da divindade, ora, qualquer poder que lhes parecia acima dos poderes da humanidade, eles colocavam à conta de um Deus diferente. E com o tempo, eles perceberam que precisava haver uma inteligência suprema, uma inteligência maior, coordenando todas aquelas outras potências. Porque realmente, senão ficaria algo sem organização, completo descontrole. E foi a partir desse entendimento, que, claro, que decorre do desenvolvimento da razão, que eles passaram a reunir essas diversas potências em uma única. E com isso, pouco a pouco,
se foi mudando a crença politeísta para a crença monoteísta. Características das manifestações politeístas. Então, nós temos aí a mitológica, mitos de determinado povo. Mito é um relato fantástico de tradições orais, passando isso de pessoa para pessoa, não era nada escrito, tá? Geralmente protagonizado por seres que encarnam, sob a forma simbólica, as forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana. O fetichista, culto de objetos, fetiches, a que se atribui poder sobrenatural ou mágico. Anímica, culto da alma humana. Afirmam que a religião não começou pela mitologia nem pela adoração de objetos, mas pelo culto da alma. Todas essas manifestações demonstravam, à época, a ideia politeísta. Então, na mitologia, acreditava-se em vários deuses da mitologia. O fetiche era exatamente em relação ao culto de objetos, então, vários objetos eram cultuados. No tocante à manifestação anímica, entendiam que a mitologia, que na realidade a religião, iniciou pelo culto da própria alma do ser, da criatura. Então, cada alma, de uma certa forma, era cultuada. Então, percebam que o homem realmente estava engatinhando na sua ideia, no seu desenvolvimento de religiosidade. Só o tempo, de fato, é que vai aprimorando, consolidando as ideias e levando o homem para uma concepção mais correta, mais adequada, mais próxima da realidade. Adoração de astros, teoria desenvolvida no século XIX. A religião começou com a adoração pelos astros, considerados sagrados pelos povos primitivos. Ainda vemos a magia. Para alguns estudiosos, a magia é o ponto inicial da religião. Para outros, a magia antecede a manifestação religiosa. Tinha ainda o humanismo, indica que a religião nasceu do culto dos antepassados, desde o momento em que o homem começou a cultuar seus mortos. Então, quando você adora os astros, você está adorando vários astros, uma manifestação politeísta. Magia, igualmente, no caso do humanismo, você igualmente cultua os antepassados. Então, eram cultuados vários antepassados, os mortos eram cultuados, mais uma vez mostrando a ideia politeísta que ainda havia no passado. E todas essas, claro que isso foi um desenvolvimento, não significa que simultaneamente havia adoração dos astros, da magia, do humanismo, não. Em várias épocas do desenvolvimento religioso da humanidade, nós fomos vendo essas características, essas formas de manifestar a religiosidade do homem. Em todas as épocas da humanidade, Deus jamais deixou de enviar ao planeta espíritos missionários, com a incumbência de instruir espiritualmente os homens. Neste sentido, as religiões houveram de ser, em sua origem, relativas ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, assaz materializados para compreenderem o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos no cumprimento de fórmulas exteriores. Nos tempos primevos, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. Nos períodos primários da civilização, como preponderavam as leis da força bruta, e a humanidade era uma aglomeração de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, que apenas conheciam os instintos nas suas manifestações, a adoração aos seres invisíveis que personificavam os céus, os seus deuses, era feita de sacrifícios inadmissíveis. Então, meus queridos, na verdade, por mais que Deus encaminhasse à Terra
espíritos missionários para instruírem espiritualmente os homens, era como nós estávamos falando. Não havia como eles promoverem uma mudança tão brusca na humanidade do povo daquela época. Ainda extremamente brutos, ásperos no tocante ao seu desenvolvimento intelectual e moral. Então, isso não era possível. Logo, esses missionários precisaram ajustar as religiões ao grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Por isso que, quando Moisés veio, ele já mudou muita coisa. Quando Jesus veio, ele já mudou outro tanto. Agora, com a doutrina espírita, outras ideias e concepções equivocadas estão sendo alteradas, modificadas, aprimoradas. Mas não há como realizar tudo num único momento. Por quê? Porque se nós não apresentamos a maturidade espiritual necessária para o recebimento daquela verdade, de nada adianta. A verdade chega, mas ela não vai ser internalizada por nós. Exatamente e simplesmente pelo fato de que nós não temos condições de compreendê-la. E sem compreensão, o homem não aceita. Então é exatamente por isso que, no primeiro momento, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus, que era a ideia que ele tinha de si mesmo. Não tinha ideias como nós já temos hoje, mais evoluídas. E ainda era muito comum a questão dos sacrifícios, como nós havíamos dito, como uma forma de agradar esses deuses. De forma abrangente, vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também se irradiaram as primeiras lições do budismo, no Antigo Egito, com os mistérios do culto dos mortos, na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia, com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Vejam aqui que interessante, nós estamos vendo que nessas religiões mais antigas, na civilização chinesa, da Índia, do Egito e da Grécia, a ideia monoteísta, a ideia de uma concepção, de uma inteligência mais avançada, ela já existia relativamente nessas civilizações. Só que isso não era disposto, apresentado para a massa. Quando ele diz aí, existindo já grandes mestres isolados intelectualmente da massa, a quem eles ofereciam seus ensinos exóticos para aqueles iniciados, era o seguinte: para esses iniciados, que já tinham um entendimento diferenciado, eles tinham condições de passar algumas verdades, passarem, por exemplo, a ideia monoteísta, a ideia de um Deus único. Só que a massa, a população, não estava em condições de compreender. Então, quando nós estamos principalmente, por exemplo, estudando também a civilização do Egito, nós percebemos isso. Na época de Akhenaton, por exemplo, o faraó, ele era extremamente monoteísta, mas ele não conseguiu implantar a ideia de um Deus único. Por quê? Porque ele enfrentou resistências. Então, a massa não estava preparada ainda, mas num círculo restrito de iniciados, esses grandes mestres, que certamente eram também missionários, no sentido de já trazerem ali a semente de uma ideia mais evoluída, da ideia monoteísta, eles já estavam realmente ali passando essa informação. Então, esses grandes mestres, esses grandes missionários vinham certamente em nome de Deus para ajudar a humanidade no desenvolvimento da sua ideia religiosa.
A ideia de Deus acompanha uma outra ideia, a da imortalidade do ser. Desde os pródromos da civilização, a ideia da imortalidade é congênita no homem. Todas as concepções religiosas da mais remota antiguidade, se bem que embrionárias e grosseiras em suas exteriorizações, nola atestam. Então, a ideia de Deus, junto a essa ideia, acompanha também a ideia da imortalidade do si. E por mais que nós ainda vejamos muitas pessoas que não acreditam nisso, essa ideia, na verdade, faz parte do ser, como eu havia dito também. Nós temos a lei de Deus na nossa consciência. Deus imprimiu em nós, ao nos criar, as suas leis. Então, mesmo que elas não se apresentem de forma clara, elas se apresentam na forma de intuição, de ideias instintivas que se fazem presentes. Por isso que, desde da pré-história, os homens já vêm demonstrando nas suas atitudes, na sua forma de lidar com os mortos, a ideia da imortalidade, a ideia de Deus, a ideia de um ser supremo, a ideia de religiosidade. Entre as raças bárbaras, abundaram ideias terroristas de um Deus, cuja cólera destruidora se abrandaria à custa de sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue. E por toda parte, onde os homens primitivos deixaram os vestígios de sua passagem, vê-se o sinal de uma divindade a cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente os seus destinos. Então, a humanidade ainda era bárbara, grosseira, rude. Então, na verdade, a ideia que eles tinham era de um Deus vingativo, ruim, que penalizava, terrorista. Então, eles achavam que a cólera destruidora desse Deus iria se abrandar se houvesse sacrifícios humanos, holocaustos de sangue. Por isso, aquilo que nós também havíamos dito, conforme a importância da vítima, acreditavam que o sacrifício era mais agradável a esse Deus vingativo e, portanto, a sua cólera seria abrandada. Então, claro, queridos amigos, não era que eles faziam isso por maldade, porque eu quero prejudicar, mas porque a concepção deles de religiosidade era completamente equivocada, fruto, obviamente, da sua imperfeição. Mas dá para nós entendermos e compreendermos por que assim aconteceu. Merece destaque o fato de que nas religiões politeístas do passado e do presente existe uma hierarquia das divindades, um Deus maior e mais poderoso que governa deuses menores em poder, inteligência e moralidade. Indica uma forma de transição do politeísmo propriamente dito para o monoteísmo. E vejam que situação, que fato interessante. E é verdade. Mesmo nas religiões politeístas, sempre tem um Deus maior e mais poderoso que governa os deuses menores. Ou porque ele tem mais inteligência, porque ele tem mais moralidade. Então, isso nos mostra, na verdade, que já é um processo de transição do politeísmo propriamente dito para o monoteísmo. À medida que nós vamos entendendo que tem que haver um Deus maior, mais poderoso, que governa os demais, é um passo para que se perceba que, na verdade, todo o poder emana desse Deus maior e mais poderoso, que aqueles que estão abaixo nada mais fazem do que seguirem as orientações e as determinações do Deus maior. E que, conquanto possam ter sua autonomia, nada realizam sem a permissão do Deus maior, que é o Criador, que é a inteligência suprema. Então, nós vamos vendo que, mesmo nas religiões politeístas, já há um processo de transição para o monoteísmo. O monoteísmo, queridos amigos, é a crença em um único Deus, o que o difere do paganismo,
que não acredita em Deus nenhum, e de religiões como o hinduísmo, que oficialmente acredita na existência de vários deuses. O povo hindu acredita na existência de vários deuses. No mundo, existem apenas 3 grandes religiões reconhecidamente monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Embora apresentando características distintas, as teologias destas religiões não admitem a existência de outra ou de outras divindades. E a doutrina espírita, nós já sabemos, também é monoteísta, certo? O monoteísmo, consequência natural e oposta do politeísmo, é doutrina religiosa que defende a existência de uma única divindade, culto ou adoração de um único Deus, que é Pai e Criador Supremo. Representa o ápice da escala evolutiva religiosa da humanidade terrestre. Foi uma conquista lenta, seguida de estágios preparatórios, nascida no seio das próprias doutrinas politeístas. Cabe ao povo judeu o mérito da implantação do monoteísmo na terra. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Então vejam, queridos amigos, que a ideia monoteísta representa esse ápice da nossa evolução religiosa. Quando nós alcançamos verdadeiramente esse estágio, já mostra que já há aí uma evolução considerável do homem, intelectualmente falando e moralmente falando, para que ele alcançasse essa condição. Então, o monoteísmo é o ápice. Por quê? Porque é exatamente nessa condição que nós tínhamos que chegar, na ideia de um Deus único. E foi exatamente o povo hebreu, com Moisés, que nós tivemos realmente a divulgação pública, a prática pública do monoteísmo. Por isso que nós devemos, a doutrina espírita nos mostra isso, nós devemos ao povo judeu o mérito dessa implantação do monoteísmo na terra. Porque até então, por mais que em algumas religiões houvesse os iniciados que já tivessem essa noção da concepção do Deus único, isso não era exposto, levado ao conhecimento do povo, diferentemente do que aconteceu com Moisés, porque o povo já tinha a ideia de um Deus único e Moisés trabalhou exatamente isso com o povo. Ele não restringiu essa concepção a alguns iniciados, a alguns privilegiados do povo hebreu. Não, algo que foi trazido e exposto a todos. Independente das práticas indicadas pela legislação mosaica, algumas até desumanas, mas compatíveis com a mentalidade da época, Moisés teve o mérito de difundir à multidão que o seguia na árdua peregrinação no deserto verdades espirituais acessíveis à época apenas aos indivíduos aceitos como iniciados nos diferentes templos religiosos do passado. Foi o primeiro a rasgar a cortina que pesa sobre os mais elevados conhecimentos, filtrando a luz da verdade religiosa para a alma simples e generosa do povo. Aquelas verdades que eram, portanto, acessíveis a poucos, ele, claro, adequando a linguagem à alma simples do povo, ele permitiu que essa verdade a eles chegasse. Então, olhem a importância de Moisés. Ele trouxe para a humanidade, ele implantou verdadeiramente junto a um povo a ideia do monoteísmo, a ideia de um Deus único, e a partir daí ela se estendeu pela humanidade. O monoteísmo foi consolidado com os 10 mandamentos, ou o Decálogo, recebidos por Moisés no Monte Sinai. Moisés foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo e
estabelecendo o decálogo sob inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião da justiça e do direito. Tá? Então nós sabemos que os 10 mandamentos ou o decálogo trazidos no Monte Sinai, permitidos e trazidos por Deus, trazem ali exatamente a consolidação do monoteísmo, porque fala do amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o primeiro fala exatamente disso, de amar tão somente o Deus Supremo, o Deus maior, reforçando, consolidando a ideia do monoteísmo na Terra. Perfeito? Os 10 mandamentos, relembrando para todos nós. Olhem o primeiro aí. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está acima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Vejam se no primeiro mandamento não está aí clara a ideia monoteísta, exatamente limitando aquilo que o homem fazia na época, de adorar outros deuses, de adorar imagens esculpidas, de fazer deuses do céu, da terra, da água, de prestar culto. Nada disso foi permitido por Deus através do decálogo. Ao contrário, a ideia monoteísta ficou claramente definida dentro dos 10 mandamentos. Aí vemos aí os outros mandamentos. Não procurareis, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Sobre esse mandamento, só lembrando aqui que algumas pessoas entendem que teria havido por Jesus a abrogação deste mandamento, porque Jesus, durante o dia de sábado, estava ali fazendo a caridade, e na verdade não é o que aconteceu. Nós precisamos examinar bem o que significa santificar o dia do sábado. Santificar o dia do sábado era realmente reservar o dia para o descanso do corpo físico, considerando que naquela época não havia esse cuidado. Então, quando se permitiu que fosse reservado um dia, e era o dia do sábado, para o descanso do corpo, no tocante às atividades físicas e profissionais. Mas naquele momento, o que acontecia? As pessoas muitas vezes, o certo era o santificar. Como é que eu posso santificar um dia? Santificar o dia de sábado, por exemplo, era utilizar aquele dia para realizar coisas construtivas. Eu não estava trabalhando para a satisfação do mundo material, das minhas necessidades materiais e físicas, mas reservar não apenas para o descanso físico, mas também para a realização de coisas, ações e posturas construtivas. Quando nós fazemos isso, nós estamos santificando da melhor maneira o dia. Ao invés de estarmos muitas vezes num descanso que não agrega, que não traz benefício a ninguém, é muito mais adequado, eu estou realmente santificando aquele dia quando eu utilizo para a prática do bem. E o que o Jesus fez foi exatamente isso. Ele estava ali ajudando, amparando, acolhendo, diminuindo a dor das pessoas. E naquele momento ele estava santificando o sábado da melhor maneira possível, não com uma ausência de atuação que não trazia benefício a ninguém, mas santificando o dia do sábado através da realização de posturas salutares, de condutas salutares. Então, ele santificou o dia de sábado mais do que qualquer outra pessoa. Ele mostrou como santificar o dia de sábado. Então, ele não derrogou o terceiro mandamento. Jesus não derrogou nenhum dos 10 mandamentos,
A lei divina trazida por Moisés manteve-se intacta por Jesus. Jesus só alterou a lei civil disciplinar de Moisés. Essa sim, trazida por Moisés, pelo homem e não por Deus. A lei de Moisés, que é a sua parte divina, é o Decálogo, e ele continua inalterável até os dias de hoje. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, e não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Então, trouxemos aí para vocês também para lembrarem os 10 mandamentos, tá? Destacando o primeiro, que era a ideia monoteísta, e fiz aquela observação em relação ao terceiro, porque é uma dúvida que muitas vezes nos chega. Então, é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Então, o Decálogo tem caráter divino. De fato, foi trazida ao homem pela divindade, por Deus, por permissão do Pai. Todas as outras leis que Moisés decretou, que conhecemos como a sua lei disciplinar ou civil, obrigado que ele se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual ele tinha de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, a lei disciplinar feita, escrita por Moisés, ele precisou imprimir origem divina. Ele disse ao povo que veio de Deus como o Decálogo, mas na verdade não havia vindo. Mas se ele dissesse que a lei tinha sido criada por ele, o povo, turbulento, indisciplinado, endurecido, não iria cumprir. Se a lei divina eles já tinham dificuldade para cumprir, o que dirá a lei dos homens? Então, todos os legisladores dos povos primitivos imprimiram às suas leis origem divina para forçar a prática dessas leis pelo povo. E Moisés fez exatamente a mesma coisa. Ele precisava imprimir autoridade às suas leis. Então, ele assim agiu. Por isso que Jesus, quando veio à Terra, ele alterou a lei civil, porque aquela ali era passível de ser alterada, porque não veio de Deus. Já a lei divina, que é o Decálogo, Jesus não alterou. A autoridade do homem naquela época precisava se apoiar na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais, ainda pouco desenvolvidos, se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos o não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, meus queridos amigos, aqui com esse slide nós vamos finalizando a aula de hoje, reforçando o que, então, que foi colocado aqui para nós, que Moisés precisava apoiar-se na autoridade de Deus para impressionar aquele povo ainda ignorante. Então, eles não tinham o senso moral, o senso de justiça bem desenvolvido. Então, só através dessa opressão, dessa imposição, havia possibilidade das leis divinas serem obedecidas. E as suas leis
civis também. Por isso, ele precisou agir assim. Mas basta nós refletirmos que é incongruente, é incoerente. Ao mesmo tempo, no decálogo nós temos ali, não matareis e não causareis dano ao vosso próximo, e ao mesmo tempo vir uma lei que permitisse, de alguma forma, você exterminar um ser, um irmão seu, como muitas vezes havia na lei disciplinar de Moisés. Então é incongruente, não há realmente lógica, racionalidade, bom senso, equilíbrio entre ambas. Então, hoje nós temos condições de compreender que Moisés precisou fazer isso, como ele diz aqui, eram leis temporárias, essencialmente transitórias, para o povo com o qual ele se relacionava e o povo com o qual ele tinha que educar. Hoje nós estamos numa outra condição. Então precisamos entender que a lei mosaica, ela era necessária naquela época. Hoje nós estamos numa outra realidade, mas que as leis divinas, a lei do decálogo, ela está sempre presente e intacta. E se nós pudermos aplicá-la, nós estaremos fazendo tudo certinho como Deus nos pede. E Jesus, quando esteve aqui, nós vamos estudar ainda dentro do livro 1 do EAD, vamos estudar o Evangelho, Jesus, vamos estudar tudo isso. Estamos só iniciando, tem muito conteúdo pela frente, mas nós vamos entender exatamente isso. E sabemos que Jesus resumiu o decálogo em 2 leis: o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão resumidas nesses 2 mandamentos. Então, se nós fizermos isso, nós já estaremos aí com as portas do reino de Deus abertas para nós. Perfeito? Meus queridos amigos, nós vamos então finalizando a nossa primeira aula do EAD. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha a oportunidade de adquirir as apostilas também. Elas podem ser acessadas facilmente também no site da Federação Espírita Brasileira, sem problema nenhum. Você tem condições de acessar, basta também digitar no Google EAD Livro 1 PDF, você vai ter condições de acessar. Pode ainda buscar o conteúdo dessa apostila através das livrarias espíritas, basta também essa apostila, ela existe de forma impressa e você tem condições de acessá-la e de adquirir essas apostilas. Então aí você vai avaliar o que você acha melhor para ter acesso a esse conteúdo. Perfeito? O nosso muito obrigada por mais uma aula. Conseguimos aí gerenciar bem o tempo para que não se tornasse extenso para você e cansativo. Muito obrigada pela companhia. Você já conhece, você que está começando o EAD já nos conhece. Então seguem aí os nossos contatos, nosso canal do YouTube, nosso perfil no Instagram, nosso canal no Telegram, nosso site, nossos e-mails, nossos telefones, tudo para você. Muito obrigada, um grande beijo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, queridos amigos.